Olá a todos, boa tarde para mais um podcast do canal História e Arte. Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História, atualmente me especializando, me pós-graduando, fazendo lato sensu em História do Brasil e também em um MBA em História da Arte, por isso que falamos não somente sobre História, mas também abordamos a área da arte. Mesmo assim, eu já gostava da arte bem antes, já comentei sobre isso, eu creio, em alguns podcasts anteriores. E hoje eu quero dar algumas dicas assim. Isso serve para mim, Então, o que eu tenho feito, eu quero dar algumas dicas, compartilhar com vocês, dicas para os novos professores, os recém-formados. Então, se você é, assim como eu, um professor recém-formado, seja de formação do bacharelado, normalmente é licenciado, não bacharelado, perdão, mas é um professor licenciado da universidade, ou então, independente da formação, seja de história, matemática, química, física e afins, é um pedagogo, se formou agora em pedagogia, que dá aula normalmente para o Fundamental 1, ou os professores de formação técnica que ainda existem, que são muito antigos, conhecidos no passado como normalistas, Na época do meu pai era chamado de professores normalistas, fazem parte da história do Brasil, os normalistas, e hoje tem formação a nível técnico. Eu quero dar dicas para vocês, assim como eu, que estão começando no mercado e que podem encontrar algumas dificuldades no início da carreira, É muito normal, assim, após a formação, e pós-estágio e afins, quando você já está até com um canudo na mão, canudo, no caso, diploma, ser inserido no mercado de trabalho. Até porque a demanda é grande, são muitas pessoas que se formam, Então, ou seja, a concorrência é grande. Então, assim, quais são as opções para você, como para mim, para as pessoas que estão começando? Minha primeira sugestão, que foi algo que eu fiz também, se você quer ganhar experiência de trabalho, cara, seja voluntário. Literalmente, assim, se você gosta e quer ganhar experiência na área educacional, atue como voluntário. Por exemplo, existem trabalhos voluntários, vou falar para o pessoal da pedagogia e os normalistas, os que têm formação técnica, professores. Tem havido muito, pelo menos aqui no estado do Rio, formações para alfabetização de jovens e adultos. Então, pessoas que são jovens e adultos e não tiveram oportunidade, por questões de trabalho, normalmente, ou outras questões que dificultaram de não poderem estudar, mas hoje querem aprender a ler e a escrever, e não são poucas, ainda existem muitas pessoas nessas condições a nível de Brasil, digo até aqui mesmo no próprio estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado. Esse momento é para vocês, professores pedagogos, professores de nível técnico. É uma excelente oportunidade de vocês ganharem experiência. Seja um trabalho particular, normalmente tem muitas vagas para vocês, ou seja como voluntário, que na maioria das vezes é o que aparece. É uma oportunidade muito legal, assim como para nós, professores de nível fundamental 2 e médio, o voluntário de pré-ENEM. Pré-ENEM é muito legal, gente. Eu particularmente participei de 2 no ano passado. Deixo aqui até o nome para vocês dos projetos que participei. Falo o nome com todo carinho, porque foram projetos muito legais que eu tive a oportunidade de atuar com o professor de alunos muito queridos, que foi o projeto Dínamos, do estado de Alagoas. Então, nesse período de pandemia, eu participei de um processo seletivo e atuei como professor voluntário via Google Meet, ou seja, professor online. E o outro é o projeto do Line Up Líderes, também da mesma forma, online. Então, no Line Up eu dava aula para alunos de todo o Brasil, sendo um aluno por vez, não era
cada aluno tinha sua exclusividade de ter uma aula comigo de história, e eu falava justamente dos temas do Enem do ano passado, de 2021. E no projeto Dínamos era uma aula grupal, ou seja, era como se fosse uma turma mesmo dentro de sala de aula. Eu tinha alunos que, vamos dizer assim, 50 alunos na sala, vamos dizer, sem exagero. Então é uma excelente opção, é a primeira opção que eu deixo para vocês, é o projeto de voluntariado. Outros projetos que vocês podem participar, esses são mais difíceis e são os que eu também tento participar, são o que? Monitoria e de sala de aula. Você literalmente vai ser um auxiliar do professor principal, tem um professor principal que dá aula e você é um monitor, é literalmente aquele que está ajudando, tirando dúvidas dentro da própria sala, tá? Tirando dúvidas dos alunos, então é o chamado monitor, ok? Tem para ambos também, tem para professores de nível fundamental 2 e médio, como é o nosso caso. Nós somos profissionais de uma formação específica, né? Como eu que sou da história, os professores de matemática, física, química, português. E também tem para pedagogos, que no caso normalmente são chamados de auxiliares de turma, tá? Os pedagogos, professores de nível técnico também. Essa é uma opção interessante. Dependendo do mercado que vocês forem atuar, no caso falando já para professores de história, nós também temos opções de mercado como teatros, museus, turismo. Então são mercados muito interessantes. No entanto, sempre tem os pré-requisitos. No caso do turismo, por exemplo, teatro e às vezes até museus, eles pedem idiomas. Então é necessário que você tenha uma formação em algum idioma, seja espanhol, normalmente é inglês, tá, gente? O inglês é sem exagero. Eu vejo animes, né? Ou animes, desenho japonês, e no meio do desenho japonês, as crianças lá, o personagem, fala inglês, expressões em inglês. Então, eu digo que o inglês tem tudo. Então, normalmente, se você puder ter uma formação de nível pelo menos intermediário, ou seja, acima do básico em inglês, já vai te ajudar muito, tá? De intermediário para avançado. Mas se já for intermediário, já vai te ajudar muito. Mas outros idiomas também às vezes são solicitados. Normalmente inglês, francês ou alemão. O espanhol, engraçado, né? Apesar de sermos um país latino-americano, é muito pouco solicitado, pelo menos no nosso país. Mas o espanhol não deixa de ser uma opção também. Eu particularmente gosto mais do espanhol, eu tenho nível básico para intermediário. Eu estou na nivelação aí do básico para intermediário de espanhol. Então essas são opções para gente, no nosso caso, mercado de história. Outros mercados que eu posso sugerir a vocês são, como eu comentei, né, o pré-ENEM, o pré-vestibular, né, pré-militar também, os próprios cursos técnicos que existem para outras formações, até para a formação dos professores, que são os antigos normalistas, podemos atuar também. Todas as formações especializadas podem atuar nesses cursos. Normalmente eles pedem que você tenha pelo menos um lato sensu, ou seja, uma especialização, tá? No caso de nível técnico. E além das escolas, lógico, né? Tradicionalmente as escolas, mas até as escolas têm pedido do lato sensu, sem exagero, algumas têm pedido mestrado, tá? Dependendo da escola, e inglês avançado, dependendo da escola. As escolas mais, vamos dizer assim, que lidam com pessoas estrangeiras, essas têm pedido algumas inglês avançado e Excel avançado. Então fica a dica aí de áreas interessantes a você poder estudar, você que está ouvindo esse podcast, para poder se preparar, tá bom? E outras opções mais simples são essas que eu faço com prazer. Eu não faço por dinheiro, é literalmente um momento de, vamos dizer assim, que eu posso passar conhecimentos ou experiências que eu mesmo tenho tido, porém não deixa de ser uma forma de você estar sempre treinando e nunca esquecendo o seu conhecimento, que é criar canais
canais de divulgação do conhecimento, como o podcast, que é esse aqui, por exemplo, que é o História e Artes, que não está só aqui com podcast, mas também existe um canal no YouTube com o mesmo nome, História e Artes no YouTube, e onde eu lido justamente sobre dicas, né, sobre história, conhecimentos de história, no meu caso especificamente, e artes, em especial literatura e cinema, mas vamos abordar outras artes também posteriormente. E é isso, é uma forma de você estar treinando, tá ok? E nunca esquecendo seu conhecimento. E detalhe, não se preocupem, vocês são recém-formados. Eu, no meu caso, estou caminhando aí para um ano de formado. Em agosto eu completo um ano que eu me formei, que eu me licenciei. E como comentei, atualmente estou caminhando aí, me especializando de forma lato sensu. Quando eu digo lato sensu, é abaixo do mestrado, né? Em História do Brasil, e iniciei mais recentemente o MBA em História da Arte, alguns meses atrás. Eu digo que são formas interessantes de você obter conhecimento e não se preocupe. Não se preocupe com o mercado, assim, eu não tenho experiência. Cara, pense assim, eu ouvi isso dos meus professores. A gente nunca sabe tudo, então não tenham medo. Tentem, pratiquem, se joguem. Se você ama isso, se é isso que você quer fazer da sua vida, mesmo que não seja a sua primeira renda, como não é minha ainda nesse momento, mas posso dizer que é uma renda complementar hoje, a área da história, e estou buscando mais espaços para que ela possa até no futuro não ser uma renda complementar, mas a minha primeira renda. Se você ama isso, independente da renda ou não, cai dentro, entendeu? Caia dentro da sua formação educacional. Tente, não tenha medo, tá bom? Você nunca vai saber tudo. Você será um eterno estudante, aprendendo coisas novas. É o caso do historiador. O historiador nunca sabe tudo. E você pode ter uma ocasião que você vai encontrar um aluno que vai saber mais do que você. Isso é normal. Isso pode acontecer. Se o aluno te fizer uma pergunta e você não souber, seja humilde e diga: olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou pesquisar e trago na próxima aula. Eu já fiz isso. Eu aprendi isso com os meus professores da universidade, que tem mestrado, doutorado, tá? E eles diziam isso é uma realidade. Então eu compartilho essas ideias, né, essas sugestões, essas dicas com vocês também, tá? Tentem sempre e continuem estudando, não parem, tá? Estejam sempre se atualizando, porque o conhecimento é assim, tá bom? Esse foi o nosso podcast de hoje, né? Dicas para os professores recém-formados no nosso canal de História e Artes, nosso podcast de História e Artes. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e eu desejo um dia muito legal para todos. Um abraço.